Olha, eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então quer dizer que não existiu rombo fiscal. Como assim, Lula? Então um déficit de 11 bilhões em 2024 é o quê? Um truque de mágica, um delírio coletivo? O governo gasta mais do que arrecada, o buraco fica cada vez maior, mas segundo Lula, tá tudo certo, tá tudo lindo, mas a realidade é que o Brasil tá fechando as contas no vermelho. O pior de tudo, o próprio governo admitiu esse déficit, mas aí o Lula vai lá, ignora totalmente os números e solta essa frase para enganar o povo. Acompanhe só. E hoje, Lula organizou uma entrevista coletiva com jornalistas no Palácio do Planalto. Ele afirmou que 2025 é o ano mais importante para o governo e repetiu a ideia de que chegou a hora da colheita de suas ações, mas também admitiu que o governo não está entregando o que prometeu. E é por isso que eu digo para todo mundo que este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. Quando o companheiro Pimenta estava na comunicação, de vez em quando o Pimenta me aparecia com uma pesquisa, dizendo o que o povo estava pensando. Eu falava, Pimenta, mas é assim mesmo. Ou seja, você tem o primeiro ano de governo, que como você ganhou as eleições, o povo tem muita expectativa, sabe? E o povo está muito tranquilo. No segundo ano, seja por presidente, por governador ou por prefeito, começa o povo a saber se a expectativa que ele tinha está sendo cumprida. Eu dizia para o Pimenta, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Na sequência, Lula negou a existência de um rombo fiscal no seu governo. Eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. Lula defendeu ainda a possibilidade do governo fazer novas dívidas. A gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível, porque a gente quer que esse país dê certo. E eu disse para você, se a gente tiver que fazer uma dívida, é para a gente construir um ativo novo que vai ajudar esse país a ser melhor ainda. Então isso é pensado quando a gente prepara o orçamento. O orçamento, sabe, de 2025, e o orçamento vai ser aprovado, não foi aprovado ainda, sabe, com todas as restrições possíveis a qualquer gasto, mas nenhuma a qualquer investimento. Não tem outra medida fiscal. Veja, se apresentar durante o ano a necessidade de fazer alguma coisa, nós vamos reunir o governo e discutir. Mas eu posso te dizer que se depender de mim, não tem outra medida fiscal. O que nós vamos agora é pensar no desenvolvimento sustentável desse país. Consta, começamos com você, a gente selecionou outros trechos, mas vamos fazer aqui a primeira rodada. Pelo menos o Lula admite aí que não está entregando as promessas. Agora, sobre a colheita, Consta, a gente resgatou outros vídeos, outras declarações do próprio Lula prometendo mais colheita que não chega nunca.
Eu digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra, que a gente, sabe, jogou adubo, que a gente jogou semente, que a gente cobriu a semente, e agora esse ano de 2024 é o ano que a gente quer colher. É o ano da colheita daquilo que a gente plantou em 2023 e eu estou na expectativa de colher mais desenvolvimento, de colher mais emprego, de colher melhor saúde, de colher, sabe, mais educação, de colher mais investimento em cultura, mais investimento em tudo que pode significar melhoria do povo brasileiro. Este ano é o ano da colheita. Nós plantamos o ano passado, carpinamos a terra, adubamos a terra, colocamos a semente e esse ano nós vamos viajar o Brasil inteiro para anunciar as colheitas que o povo precisa para melhorar a qualidade de vida. Nós temos muita coisa para fazer, Eu tenho dito, Eduardo, que acabou no meu mandato a época de plantio. Nós já fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer para consertar o que a gente recebeu e para plantar o que a gente tem que entregar. Então, a partir do dia 1º de janeiro, Eduardo, aqui, a gente não tem mais nenhum projeto novo. A gente só tem de fazer colheita naquilo que foi plantado. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país. Pois é, Consta, o brasileiro que está com o carrinho no supermercado vazio está esperando essa colheita chegar. É muita metáfora, né? Muita alusão a essa coisa de plantar, de arado e tudo, mas o problema é que a inspiração dele é o MST e não o agronegócio que ele demoniza como fascista. E o que o MST planta no campo, além de caos, né? O problema é o seguinte, é uma lei da física. Se você planta só vento, você vai colher tempestade. Não dá para ser diferente. O Lula é um mitomaníaco, né, Paulo? Ele é um mitomaníaco populista. Aliás, essa é a colheita do futuro, que nem o Brasil já foi chamado de país do futuro, é a colheita do futuro, que nunca chega, né? Ele diz que não houve rombo fiscal e não fosse a enchente no Sul, teria fechado positivo. Quer dizer, é fake news, mas não temos agências de checagem, nem mesmo a velha imprensa fazendo o seu trabalho, até porque eu me recuso a chamar hoje em dia isso que o Lula faz com a velha imprensa de coletiva de imprensa. Isso é reunião de pauta, reunião camarada de pauta, né? Não tem quase ali jornalista com coragem e independência para realmente fazer as perguntas difíceis para um desgoverno desses. Ele disse em outro trecho, acho que a gente vai acabar mostrando, não sei, mas ele disse que vai retaliar os Estados Unidos com tarifa. Se o Trump colocar tarifa, a gente coloca tarifa também. Aí eu fiquei pensando, né, também, quanto custa a audiência da Oeste? Um iPhone novo, esse 16 no Brasil. Eu não quero provocá-los, causar inveja do nada, né? É um argumento econômico. Aqui sai por $800. Vamos arredondar para R$6 o dólar, dá menos de R$5.000. Eu escutei falar que estava acima de 10 aí no Brasil, né? Então, estranho, né? Chegar por mais do que o dobro o preço no Brasil, não é tarifa, deve ser ganância da Apple. É que quando atravessa a fronteira, não sei, talvez o clima, apesar de ser parecido com a Flórida e tudo, mas deve mexer com a ambição e o desejo de lucro da empresa. Deve ser isso, né? Por fim, o editorial do Estadão de hoje, né, Tucano, dizendo que a escolha de Gleisi para o ministério do Lula e tudo mostra que o Lula quer reforçar a ala radical do PT contra a ala moderada. E aí você fica pensando, quando você vê esse discurso mentiroso do começo ao fim, demagógico, do começo ao fim do Lula, né? Quem seria a ala moderada do PT? O Haddad? Tá de brincadeira, né? Então esse é o grande truque, Tucano. Tentar se enganar e enganar os outros de que existe um petismo moderado. Não existe. Todo petista precisa rezar de acordo com a cartilha do próprio Lula, que manda no partido, e essa cartilha enaltece o MST no campo, não o agronegócio, a Venezuela, Cuba, China, Rússia, os regimes totalitários, ditatoriais, comunistas, contra Israel, Estados Unidos e por aí vai. Esse é o PT. Mas tem gente que vive da ilusão de que, se ao menos o Lula for convencido de que precisa de responsabilidade fiscal, ele responde toda hora, né?
Isso para ele não existe, mas tem gente que finge que não está escutando nem entendendo. Mas que responsabilidade é essa? Se a máquina pública só cresce, os gastos explodem e quem segura essa bomba é o povo. No final das contas, o que está acontecendo é o de sempre. Promessas vazias, jogos de palavras e a conta chegando para a gente pagar. E olha só, esse rombo só não foi maior porque o governo contou com receitas extraordinárias. Ou seja, dinheiro que veio de coisas pontuais, como dividendos de estatais e impostos não recorrentes. O real brasileiro caiu para o menor valor em anos. Isso acontece quando os investidores perdem a confiança e começam a fugir do país. Afinal, quem é que vai querer colocar o dinheiro em um governo que não sabe administrar as contas? A inflação sobe, os juros disparam e no fim das contas, quem paga a conta, essa conta é você, que vê seu salário valer cada vez menos lá no supermercado. A gente continua falando de economia porque o governo registrou um déficit de 43 bilhões de reais em 2024. Com descontos de gastos com o Rio Grande do Sul e com precatórios, o ano terminou com um déficit ainda menor de apenas 11 bilhões de reais. Ainda assim, um déficit. Um cenário bem diferente do que aconteceu em 2023, quando o rombo passou de 240 bilhões de reais. Thaís Herédia Clara vai trazer essa análise desse número que poderia indicar o governo arrumando as contas públicas, é isso? É sim, Márcio, a gente tem que admitir isso porque é a realidade. Houve sim um arranjo melhor das contas públicas em 2024 do que em 2023. 2023 teve muita antecipação de gastos que seriam feitos em 2024. 2024 teve entrada de receitas, quase 88 bilhões de reais em receitas que foram antecipadas, caso do BNDES, caso da Petrobras. Então, os governos, e o governo Lula não é diferente, os governos têm mecanismos para tentar fazer um equilíbrio melhor das contas. O que eu chamo aqui de ganho, ainda não posso chamar de ganho estrutural, mas que foi um ganho consistente, foi a mudança da composição da receita, né? O governo tendo aumentado a base tributária, ainda tem muita coisa para fazer, mexer nos benefícios tributários, isso tudo pode mudar. Vamos dar uma olhada aqui nos números. Agora, Márcio, é óbvio que essa comparação, né, entre hoje um déficit, se a gente considera, mesmo sem os descontos, a gente considera um déficit de 0,36% do PIB, na comparação com 2023, 2,3% do PIB. Realmente foi um avanço importante. Essa conta aqui, que é a conta da meta de resultado primário, que o governo é obrigado a cumprir pela lei de diretrizes orçamentárias, ela é uma meta que a gente sabe que não é exatamente isso, porque o resultado está aqui, né? 0,36% do PIB. Há outras contas aqui que os economistas chegam a colocar. O que importa é que a dívida pública ela continua numa trajetória de alta. O secretário do Tesouro hoje disse que, dependendo de como as coisas caminharem ao longo de 2025, quem sabe no ano que vem alcança-se até um superávit primário. Isso não está em cenário de nenhum economista, as contas ainda têm um grande caminho para perseguir, até para encontrar alguma forma de controlar o crescimento da dívida pública. Esse é o grande calcanhar de Aquiles das contas no Brasil hoje. Isso significa que o governo está gastando mais do que deveria, mas ainda assim finge que as contas estão equilibradas. Só que na prática essa matemática não fecha. E sabe o que acontece quando a conta não bate? A gente é que paga o preço. O real despencando, a inflação subindo e o país cada vez mais endividado. Agora sabe o que é pior ainda? O governo tenta tampar o sol com a peneira e diz que tem muita responsabilidade fiscal. E tem mais, o mercado financeiro já percebeu que essa história de responsabilidade fiscal é só conversa fiada. Agora me responde, até quando o Brasil vai aguentar um governo que mente descaradamente sobre a situação econômica do país? O que você acha dessa fala do Lula? Você acredita mesmo que o Brasil está com as contas equilibradas? Ou você, assim como eu, vê que tem algo muito errado nessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é importantíssimo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo
com todo mundo, pessoal, porque a verdade precisa ser espalhada. Conto com você.